inflamatório que acontece no pericárdio, nessa membrana que envolve o coração, e claro, em consequência disso, em consequência desse processo inflamatório, ocorre um acúmulo de líquido anormal nessa cavidade. Ela tem uma quantidade pequena, justamente para favorecer aí a movimentação do músculo no seu processo sistólico e diastólico, e claro, para não ter aí a fricção da membrana diretamente com o músculo. Então, assim, quando existe esse processo inflamatório, há um aumento dessa quantidade de líquido. E agora a gente fala da miocardite, ou o processo inflamatório no miocárdio, no músculo cardíaco, que é um processo inflamatório que pode estar acontecendo, pode desenvolver e vai trazer aí consequências para o processo circulatório, tá? Para a condição da circulação sanguínea. Então, bora para frente, vamos estudar um pouquinho mais. Miocardite é inflamação do músculo cardíaco. Acabou. Tá? Miocárdio, músculo cardíaco, e processo inflamatório. Ocorre por alguma complicação, por algum processo infeccioso primário. Tá? Tem algum desenvolvimento infeccioso primário, vírus, bactéria, que vai atacar o coração e vai gerar um processo inflamatório. Tá? Às vezes eu até brinco que o processo inflamatório é ocasionado por alguma alteração que existe no organismo. É uma inflamação que vai ter como origem alguma infecção viral, alguma infecção bacteriana, protozoárica, micótica ou alguma infecção por vírus, bactéria, fungo ou protozoário. Pode ser também de origem de uma hipersensibilidade, como acontece aí nas células na febre reumática. A inflamação, o micro-organismo ele entra no sistema circulatório e aí ele migra para células, que ele pode migrar para a célula cardíaca, desenvolvendo esse processo inflamatório. E como o músculo cardíaco é responsável pelo processo aí de contração do sangue, pelo processo de circulação, quando existe esse processo inflamatório do miocárdio, essa condição circulatória ela vai ficar comprometida, ela vai ficar alterada, porque o músculo ele perde essa função de realizar a sístole, esse processo de contração. Essa miocardiopatia, esse processo infeccioso, deixa o músculo mais espesso, deixa o músculo mais rígido, o coração vai ficar dilatado, só que ele não vai conseguir fazer as contrações de uma forma natural como ela deve acontecer. Tá? Aqui existe uma radiografia torácica com o coração do seu tamanho normal. É possível perceber aqui pulmão direito, pulmão esquerdo. Ah, mas olha aqui a posição do coração, que lindinho que ele está aqui, ó, bonitinho. E aqui o coração dilatado. Olha a diferença que existe na própria característica do pulmão esquerdo com o aumento desse volume, com o aumento, tá, da alteração miocárdica. A inflamação do miocárdio pode ocasionar, pode conduzir a várias lesões degenerativas, lesões que vão comprometendo a funcionalidade cardíaca, e essas lesões podem provocar a chamada cardiomegalia, ou o aumento do músculo cardíaco. E esse aumento acontece por causa de hipertrofia. O músculo vai ficar hipertrofiado. Tá? O músculo vai apresentar essa hipertrofia e vai afetar a transmissão do impulso nervoso do coração e a própria contração. Então, quando o coração expande demais, dificulta essa transição do impulso nervoso, que vem do nó sinusal, e também a contração miocárdica vai ficar debilitada. Com isso, a circulação vai ficar alterada, com isso, a oxigenação de tecido e o próprio processo nutricional orgânico corporal fica comprometido. Coração normal, estrutura de paredes ventriculares para realizar a contração de ventrículo direito e esquerdo, só que o coração hipertrofiado, onde existe uma diminuição significativa do espaço do interior do ventrículo, o que vai dificultar a entrada do sangue que está no átrio e, claro, dificultar até a saída do sangue que está nesses ventrículos. Como é que vai descobrir? Como é que vai saber o que o paciente tem? Como é que vai relacionar aí ao quadro da miocardite? Podem ter lesões leves, pode ter aí sintomatologia discreta, tá? Sinal e sintoma, manifestação clínica, ou até mesmo inexistente. E aí, essa alteração, essa miocardite, leva a uma insuficiência cardíaca, só que é resistente a digitálico. Só que o coração tá lá bonitinho, tá igual na insuficiência, tá lá
Tá batendo devagarinho. Só que aí vai dar o digitálico, na insuficiência, o coração ganha um gás. Fala assim, não, agora eu vou. Só que na miocardite ele continua. Mesmo com o digitálico, ele não vai ter o processo de contração adequado. Arritmias podem estar presentes pela alteração da transmissão do impulso, então gera uma alteração de ritmo cardíaco. E óbito. Então, aqueles falam de morte instantânea, infarto fulminante, morte aguda, então pode acontecer também. Agora, no nosso caso, a gente que é da enfermagem, nosso trabalho é voltado à atenção com relação ao paciente, administrando os medicamentos necessários, fazendo as monitorizações, o acompanhamento de pressão arterial, frequência cardíaca, realizando aí a questão de conhecer realmente a patologia do paciente, fazer a leitura do prontuário, porque os pacientes com miocardite são sensíveis ao digitálico, porque o digitálico não vai funcionar, não vai ter efeito. Ele não pode ser administrado aleatoriamente. Então a gente tem que cuidar desse paciente, saber um pouco mais sobre ele, principalmente porque a partir do momento que o ventrículo não consegue realizar a contração, principalmente porque quando existe essa hipertrofia ventricular, a quantidade de sangue que chega nos átrios não é suficiente para sair do átrio, para ir ao ventrículo, porque o ventrículo está hipertrofiado. Quando ele bombeia, a força de contração já é mais baixa, já é reduzida e a quantidade não é suficiente, vai provocar uma redução gradativa da oxigenação e nutrição tecidual. O corpo inteiro vai sentir essa alteração, o corpo inteiro vai perceber isso. E nós deveríamos aí monitorar nosso paciente, acompanhar, inicialmente pressão arterial, frequência cardíaca, claro, diminuição dos medicamentos, observando o traçado do eletro, que ele pode apresentar pequenas alterações, e aí vai depender, claro, de qual estrutura ventricular que vai estar alterada, de qual área do ventrículo que tem essa alteração da miocardite, e, consequentemente, verificação de frequência respiratória, verificação da saturação de oxigênio, da própria questão da função renal, da função neurológica, nível de consciência, porque são fatores que não vão estar agregados diretamente a essa condição miocárdica, a essa alteração, mas são fatores que vão ser somatórios para se chegar a essa complicação. São fatores somatórios, de agregação somatória, para se chegar ao problema de miocardite. E claro, é um processo inflamatório que pode ser ocasionado por alguma outra contaminação, por algum outro micro-organismo. Turma, daqui a pouco a gente vai para endocardite. Já pegamos lá de fora o músculo propriamente dito e agora as câmaras internas do coração, as estruturas internas do miocárdio. Então não sai daí. Vamos estudar mais um pouco daqui a pouco. Até. Queria estudar um pouco, mais um pouco daqui a pouco ficou feio. Mas nós retornaremos para estudar um pouco mais. Agora ficou bonitinho. Até.